Olá, ficaria muito grato pela sua opinião sobre minha situação atual. Talvez eu precise fazer uma autoanálise e avaliar meus pensamentos para determinar se está em uma daquelas situações em que geralmente penso que a outra pessoa é estúpida e acho melhor terminar. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos e estamos casados há 2 anos. Esse relacionamento é o primeiro para nós dois. Somos pais orgulhosos de um filho de 3 anos. Há cerca de 6 meses, minha esposa admitiu que não estava satisfeita com nosso relacionamento, embora não soubesse o motivo exato. Conversamos muito e, no final, ela colocou a culpa em si mesma. Quando começamos a namorar, éramos jovens e cheios de sonhos. Com o tempo, alcançamos tudo o que sonhamos. Agora moramos em uma linda casa com piscina e jardim, rodeados por uma família amorosa e nosso filho maravilhoso. Estamos financeiramente seguros. Ganhamos mais de US$ 300.000 por ano e não enfrentamos problemas sérios. Mas minha esposa começou a duvidar que isso fosse tudo em sua vida e que ela pudesse ter perdido alguma coisa. Ela expressou um sentimento de insatisfação, admitindo que não tem nada a ver comigo, porque dediquei toda a minha vida a sustentar ela e nosso filho. Ela me prometeu que faria um esforço para superar essas emoções, mas a partir daquele momento tive sérias suspeitas, já que tal conversa muitas vezes significa o início do fim de um relacionamento. Minha esposa nunca foi particularmente exigente em questões de intimidade, na maioria dos casos, nossa vida íntima foi bastante satisfatória. Às vezes tínhamos períodos de 2 a 3 semanas sem muita atividade física, mas não havia nada de terrível nisso. Garantimos constantemente que atingisse o seu auge, estudamos diversas técnicas para potencializar a experiência sensorial. Agora vamos passar ao que aconteceu recentemente. Encontrei mensagens excluídas do Facebook no meu computador, que ela inadvertidamente deixou abertas após usar. De repente, uma mensagem apareceu e desapareceu diante dos meus olhos. Foi apenas uma conversa inofensiva, nada de especial. Mas ela admitiu que escondeu, temendo que eu pudesse interpretar mal e querendo nos salvar de uma possível conversa tempestuosa. No fundo, eu sabia que era uma conversa inofensiva, mas não conseguia afastar a sensação de raiva por ela ter escondido isso de mim. Curiosamente, a mensagem nem era da pessoa de quem inicialmente suspeitei, mas apenas uma conversa casual. Apesar de sua insignificância, ela temia que isso pudesse prejudicar nosso relacionamento. Devo admitir que este incidente me deixou com uma sensação de traição, embora este tenha sido o primeiro caso de traição pelo qual decidi perdoá-la. Durante nossa conversa, enfatizei a perniciosidade de tal comportamento, expressando minhas sinceras intenções. Com o tempo, conversas inocentes se transformaram em flertes e, no final, em um dos eventos corporativos onde o álcool estava presente, tentaram ultrapassar os limites físicos com ela. Como mulher casada, ela teve que pôr fim a esse relacionamento. Há uma semana, fui tomado por uma sensação de ansiedade, embora não saiba o motivo exato. Nunca fiz perseguição, mas no nosso aniversário de casamento, dei a ela um novo iPhone, sabendo que ela tinha um backup das mensagens em seu laptop. A curiosidade tomou conta de mim e decidi enviar mensagens para o telefone antigo dela. O que vi tornou-se algo esmagador para mim e fez meu coração bater a uma velocidade vertiginosa. Me deparei com uma mensagem na qual ele confessava seu amor por ela e expressava seu desejo de estar com ela. Ele é um colega casado e tem uma família com 3 filhos. Durante a investigação encontrei vídeos que ele enviou para ela, mas não consegui encontrar nenhuma evidência de que ela o retribuiu. Sem hesitar, contei-lhe minhas descobertas e ela admitiu que havia entrado em contato com ele apenas 2 semanas antes. Ela disse que ele a molestou persistentemente, em um caso tentou beijá-la, o que ela conseguiu impedir, mas não me informou. Então, em outro dia de trabalho, ele a convenceu a ir para uma sala separada com ele para discutir a situação, e imediatamente iniciou contato físico, beijando-a apaixonadamente e desabotoando sua calça jeans, o que acabou gerando intimidade. Segundo ela, ela se sentia presa e não sabia como sair da situação, tentando rejeitar discretamente as investidas dele. Naquele momento, ela não recusou diretamente ou disse não, permitindo que o ato acontecesse. Ela sabia perfeitamente que estava cometendo um erro, ponderava as possíveis consequências, tinha medo de que tudo acabasse, mas não encontrava forças para detê-la.
Ela aguentou, esperou que tudo acabasse e aguentou apenas 2 minutos, depois dos quais se sentiu vazia. Depois disso ela saiu, entrou no carro aos prantos e foi buscar nosso filho no jardim de infância. Tendo decidido romper todas as relações, ela imediatamente tomou medidas para encerrar os contatos e remover todas as provas. Ela insistiu que ele fizesse o mesmo, mas ele ignorou o pedido dela e enviou as mensagens que encontrei. Desde então, ela permaneceu em completo silêncio, recusando-se a fazer contato ou enviar qualquer mensagem. Além disso, ela tem a oportunidade de evitá-lo completamente no trabalho, se decidir fazê-lo. Quando descobri sobre a traição dela, fiquei com muita raiva, sem entender como ela poderia fazer isso. Naquele momento eu disse que nosso relacionamento havia acabado e comecei a planejar o divórcio. Ela, pelo contrário, aceitou esse fato. Compreendendo plenamente a gravidade de seu ato, ela soluçou inconsolavelmente, enquanto eu a tratava com total desprezo e a considerava a forma mais inferior de existência humana. Eu não suportava a ideia de olhar para ela e queria desesperadamente que ela saísse da minha vida. Curiosamente, depois deste incidente, ela pensou em me deixar, mas dificilmente encontrou forças para fazê-lo. Na verdade, ela não conseguiu fazer isso porque ainda me amava muito. Mas descobri isso antes que ela tivesse tempo de tomar sua decisão. No dia seguinte a esse incidente, tínhamos planejado um fim de semana em família, pelo qual nosso filho ansiava há várias semanas. O evento contou com a presença dos meus pais, dos pais dela, do irmão e da cunhada dela, além do meu sobrinho. Para preservar um acontecimento alegre para nosso filho, Harmony e nossa grande família, decidi reprimir minhas emoções e esconder a verdade. Durante esse período, conseguimos manter 2 longas conversas de 3 horas cada, o que nos permitiu um diálogo aberto. Essas conversas me permitiram ouvir e expressar meus pensamentos com calma. Sei que ela lamenta profundamente a sua ação e que se encontra num estado de confusão há mais de 6 meses. Vendo o golpe emocional que isso me causou, como eu desabei e me distanciei, ela sente dor. Ela gostaria de largar o emprego e procurar aconselhamento profissional para seguir em frente. Ela está pronta para fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento, mesmo que isso signifique assinar qualquer acordo que garanta graves consequências no caso de tal incidente se repetir. Nunca me imaginei em tal situação, porque sempre acreditei que se mudasse uma vez, tudo mudaria sempre, e que iria embora sem hesitar se algum dia enfrentasse uma traição. E ainda assim, quando chegou o momento, cumpri minha promessa e comecei o processo de separação. Mas quando vejo ela e meu filho, sinto que não consigo cumprir essa decisão. A ideia de que em caso de divórcio só poderei ver meu filho 1 ou 2 dias por semana é insuportável. A ideia de que em algum momento de nossa vida nossa família possa ser irreparavelmente destruída me enche de saudade e medo. Se minha ex-mulher tivesse encontrado um novo companheiro, outra figura paterna teria aparecido na vida de nosso filho. Só de pensar nisso fico doente. Para piorar a situação, está o fato de que não fiz nada de errado. Ela repetidamente me garantiu que estava tudo bem, eu a tratei com respeito e dei a atenção que ela merecia. Só a sua própria confusão de vida levou a esta situação desagradável, que, como ela me prometeu muitas vezes, já foi resolvida. Ela quer que eu volte. Ela quer que nossa família permaneça inteira. Foi apenas um erro em 10 anos. Nada parecido com isso aconteceu antes. Sempre a amei de todo o coração. Era com ela que eu imaginava envelhecer, em quem confiava completamente. Ela é meu lindo anjo, e a dor dessa traição não tem limites. Cada vez que olho para ela, uma imagem vívida daquela cena surge na minha memória e torna-se quase insuportável. Tudo o que eu queria era uma família feliz e forte. Quero estar presente na vida do meu filho, cumprir meu papel de pai. Mas a raiva que me tomou se deve ao fato de que antes já havíamos discutido a confusão de sua vida, e eu até ofereci uma consulta como forma de apoio, mas ela recusou categoricamente, acreditando que seus problemas são exclusivamente seus. Ela ficou ofendida comigo por lhe ter dito que tal vulnerabilidade poderia levar à infidelidade, mas negou veementemente tal possibilidade. Apesar de sentir isso o tempo todo em algum nível, eu era impotente para evitá-lo. E agora estou aqui pensando se é possível continuar o relacionamento. Duvido se vale a pena.
Se não fosse pelo meu filho, tudo teria desabado. O sonho de uma família ideal que eu imaginava seria destruído. As consequências que nos aguardam em caso de ruptura de relações parecem demasiado graves. Ela não tem condições de manter a casa e terei que fazer uma hipoteca adicional para ajudá-la a cumprir sua parte nas obrigações, apesar de eu ser a principal fonte financeira. Isso é aproximadamente US$ 300.000. Atualmente ela trabalha apenas 25 horas por semana, principalmente fazendo tarefas domésticas e cuidando do nosso filho. A ideia de que ela possa ir morar com meu filho me parece terrível. Estou dividido entre duas opções: suportar a dor ficando com ela, testemunhar suas mentiras e traição para comigo ou enfrentar a realidade insuportável de uma família destruída. A ideia de que terei que viver sem um ente querido e sem um filho parece terrível. E a perspectiva de um colapso financeiro é assustadora, embora admita que seja um problema secundário. Apesar de tudo, acredito sinceramente no seu remorso e no desejo de esclarecer seus pensamentos e ações. É difícil para mim duvidar que minha confiança nisso seja ingênua ou estúpida. Mas eu precisava expressar essas emoções confusas, anotando-as. Nunca quis ser dono ou sócio controlador, sempre dando a ela liberdade para aproveitar suas noites ou perseguir seus próprios interesses. Mas agora, a confiança se tornou um problema para mim. Tenho medo de me transformar em alguém que nunca quis ser, atormentado por dúvidas e querendo controlar cada movimento dela. Serei capaz de confiar nela novamente depois de ver que tipo de pessoa ela se tornou? É desagradável ver esse lado desconhecido de sua personalidade. Além disso, estou preocupado em saber como essa experiência pode me mudar como pessoa. Anteriormente, quando me deparei com o namoro de mulheres atraentes, imediatamente as rejeitei e me distanciei da situação. Mas tenho medo de que no futuro eu possa sucumbir ao pensamento: se ela conseguiu, então por que eu não posso? Ao mesmo tempo, compreendo que tal forma de pensar seria uma traição aos meus próprios valores e princípios. Tenho que ser capaz de manter minha decência e permanecer fiel a quem sou. Não consigo entender como ela não conseguiu prever as consequências de seus atos e encontrar forças para evitá-los. É surpreendente pensar que ela só permitiu isso porque queria obter intimidade de fora. Apesar de ter recebido muito carinho de mim, ela ainda procurava elogios e tratava tudo como uma brincadeira. Gostaria de saber se algum de vocês já enfrentou uma situação semelhante e como lidou com isso. Você tem conseguido retribuir o amor ao seu ente querido? Estou exagerando? Afinal, foi apenas um pequeno erro físico. É possível que ela também seja vítima de grosseria, e tenho que aceitar essa possibilidade. Além disso, se eu conhecer e iniciar um relacionamento íntimo com outra mulher, há sempre a possibilidade de ela também ter tido uma experiência semelhante apenas algumas semanas antes. Em termos gerais, isso pode não fazer uma diferença significativa. Relacionamentos abertos existem e são aceitos por certas pessoas. Minha mente está agora em um estado de confusão e descrença. Tenho um amigo que até leva a esposa para sair de boa vontade e encontra felicidade em assistir. É difícil compreender tais situações. É incrivelmente difícil aceitar o fato de que uma pessoa nunca poderá ser completamente transparente. E é isso que mais me incomoda. Até agora, eu sem dúvida acreditei em tudo que ela me disse. Mas depois desse incidente comecei a ter dúvidas e não consigo entender se a história dela é totalmente verdadeira ou se ela está escondendo algo de mim. Apesar dessas dúvidas, estou inclinado a acreditar nela. Mesmo que ela tivesse saído de casa, eu não teria tido nenhuma premonição desconfortável de que ela iria encontrar outro homem. Não entendo muito bem por que penso assim, seja por minha própria ingenuidade ou por uma necessidade desesperada de acreditar na honestidade dela. Curiosamente, ela sempre foi muito ciumenta e com medo da traição. Parece que no passado, antes do nosso relacionamento, ela já havia encontrado casos semelhantes de infidelidade, o que pode explicar seu ciúme arraigado e medo da traição. Quanto à forma como ela contou sobre suas ações, eu a peguei na cena do crime e ela confessou que provavelmente não teria confessado se eu não tivesse descoberto. Ela reconheceu a seriedade do seu ato e disse que não poderia corrigir o seu erro. Ela sabia da minha posição firme em relação à infidelidade e entendeu que isso significaria o fim do nosso relacionamento. Embora ela não quisesse continuar vivendo com o fardo da responsabilidade por suas ações,
ela também não queria me machucar ao terminar o relacionamento. Ela estava dividida entre o desejo de terminar e ao mesmo tempo o desejo de salvar nossa vida juntos. Em sua busca desesperada por apoio e conselho, ela confidenciou à amiga que, no fim das contas, foi dama de honra em nosso casamento. Essa amiga é a única pessoa que sabia da situação, mas só ela descobriu depois de tudo já ter acontecido. Apesar de pedir ajuda, minha esposa não conseguiu parar o caso. Como descobri a verdade antes que ela pudesse realizar plenamente as suas intenções, ela recorreu ao seu colega pedindo-lhe que removesse todos os vestígios da sua comunicação e, por sua própria iniciativa, apagou todas as provas dos seus dispositivos. Bloqueá-lo em todas as plataformas, exceto Skype no espaço de trabalho compartilhado, também fez parte de seus esforços para romper o relacionamento. Foi por causa de um erro, quando ela acidentalmente mostrou o mesmo texto para a amiga sem apagá-lo, que descobri tudo. Durante nossa conversa, vi suas lágrimas e emoções transbordantes. No início ela permaneceu calma, resistindo a todas as acusações e raiva que eu dirigia a ela. Mas as lágrimas se intensificaram quando ela perguntou desesperadamente o que poderia fazer para me convencer a ficar. Naquele momento, eu disse com firmeza que não havia mais nada entre nós. Em resposta, ela começou a listar tudo o que lhe vem à cabeça, expressando sua disposição de sacrificar outros momentos de sua vida. Ela se ofereceu para abrir mão da amizade, do trabalho, dos hobbies, tudo isso para salvar nosso relacionamento e ficar comigo. Não quero aceitar a oferta dela porque não quero que ela se torne uma pessoa completamente diferente às custas do nosso relacionamento. No fundo, sei que essas mudanças radicais acabarão por levar à sua infelicidade e poderão causar ainda mais problemas no futuro. Tentando me convencer de sua devoção ao nosso casamento, ela está pronta para assinar um acordo de que, caso aconteça uma situação semelhante no futuro, ela perderá tudo e não receberá nenhuma compensação financeira. Não tenho certeza se tal acordo é possível em nosso país do ponto de vista jurídico. É importante notar que ela não é motivada sinceramente por dinheiro ou bens materiais. Sua principal tarefa é proporcionar um lar estável e confortável para nosso filho junto comigo, pois ela reconhece sua responsabilidade pelo rompimento de nosso relacionamento. Ao mesmo tempo, a divisão de bens e a determinação de um esquema de divisão justa é uma tarefa difícil, dado que a maior parte das nossas aquisições conjuntas foram feitas durante o casamento. Pelas minhas estimativas, ela receberá de mim cerca de 300 mil e pensão alimentícia mensal no valor de 800. Não é que ela tenha medo de não conseguir mais levar seu antigo estilo de vida. Ela entende perfeitamente as consequências de seus erros e está pronta para enfrentá-los cara a cara. Ela está pronta para discutir abertamente o que aconteceu e assumir total responsabilidade pelo nosso divórcio. Ela entende profundamente a possível perda da oportunidade de continuar o relacionamento e não subestima a gravidade da situação. Há desespero e decepção em suas palavras. Ela lamenta a escolha do caminho que levou a tal resultado. No momento, não pedi a ela que compartilhasse os detalhes com outras pessoas, pois ainda não tomei uma decisão firme sobre o que fazer nesta situação. Não quero que ela carregue o fardo da vergonha da condenação e do escrutínio geral. Atualmente estou pensando em manter esta situação em segredo, se tudo o que ela disse for verdade. Decidi não contar isso à esposa de outra pessoa, apesar de já ter falado sobre minha intenção de fazer isso e ter oferecido a ela um ultimato, para confessar dentro de 2 dias. Ela disse firmemente que não iria contatá-lo por qualquer motivo no futuro e deixou a decisão para mim. Mas ainda não estou pronto para tomar uma decisão final. Isto pode parecer errado ou fraco, mas após uma consideração cuidadosa, aderi a esta posição. É importante ressaltar que temos acesso compartilhado a todas as senhas e navegadores GPS, o que me permite visualizar tudo se necessário. Embora logo no início do nosso relacionamento tenhamos discutido a possibilidade de compartilhar as senhas um do outro, na verdade nunca aproveitamos essa oportunidade. Durante todo o tempo de nossa vida juntos, nunca escondemos nada atrás de senhas desconhecidas e não houve necessidade de tais medidas. Mas quando se trata dos problemas de violação e expansão de fronteiras, vivo uma luta interna. Por um lado, perguntei-lhe o quão ingênua ela tinha que ser para não reconhecer a situação e não acabar com ela. Ela admitiu que a princípio as conversas pareciam normais, até conversavam sobre companheiros e filhos.
Mas quando ele começou a elogiá-la, ela começou a deletar mensagens, sabendo muito bem que aquela situação era desagradável para mim. Depois de encontrar a primeira série de mensagens excluídas, fui dominado por uma sensação de traição. Quero esclarecer que nunca houve nenhum flerte digital entre eles, ele também não demonstrou tal comportamento. Ele apenas expressou o desejo de ficar a sós com ela, pois muitas vezes estavam rodeados de colegas de trabalho. Ao mesmo tempo, porém, é importante notar que ela não tinha intenção de estabelecer um relacionamento físico com ele, porque não está interessada em intimidade com mais ninguém. Este aspecto acrescenta complexidade adicional à situação. Como a conheço há 10 anos, sempre tive certeza de que a intimidade não é uma prioridade importante em sua vida. É importante esclarecer que minha ex-mulher não buscava relacionamentos casuais ou de curto prazo. Antes do nosso encontro, ela nunca havia experimentado um sentimento de paixão e não encontrava prazer nos contatos íntimos. Tenho certeza disso, porque mesmo nos primeiros meses de nosso relacionamento ela não gostava de intimidade física. Posso julgar sua experiência passada pelo meu relacionamento próximo com alguns de seus amigos que a conheciam muito antes de começarmos a namorar. Tendo em conta estes factos, quero sublinhar que tudo o que contei sobre esta situação é verdade, embora seja difícil para alguns acreditar. Não havia planos de nos encontrarmos fora do trabalho e me enganar sobre o paradeiro dela. Não houve intenção de se vestir bem e se comportar de maneira enganosa. Devo admitir que minha esposa nunca fantasiou ter contatos íntimos com ninguém além de mim. A situação em que se encontrava foi inesperada para ela. Ela não esperava e não queria isso. Quando ela me contou sobre isso, minha reação inicial foi de choque e decepção. Eu gritei: Deus, você é incrivelmente estúpido. Eu não conseguia entender como ela poderia permitir tal desenvolvimento de acontecimentos, sabendo que era uma decisão irracional e moralmente errada. Com raiva e descrença, perguntei-me se ela tinha inventado toda a história, duvidando da sua honestidade e possivelmente subestimando a minha inteligência. É importante ressaltar que gritar e demonstrar tal agressividade contra ela não são típicos do meu comportamento ou do nosso relacionamento. A forte mistura de emoções, incluindo palpitações e raiva intensa que surge após perceber tal traição, é difícil de entender se você não as vivenciar em primeira mão. No momento desta descoberta, eu não conhecia todo o contexto e detalhes que conheço agora. Inicialmente, ela apresentou a situação como potencialmente ofensiva, mas após discussão mais aprofundada esclareceu que não se tratava de crueldade. Ela nunca declarou explicitamente sua recusa ou pediu que ele parasse. Em vez disso, ela apenas esperou que tudo acabasse, sem saber como sair dessa situação. É muito difícil compreender se a sua história é verdadeira ou se é uma ficção que mascara sua própria inadequação. Embora possa parecer duvidoso e tentador, uma parte de mim está inclinada a acreditar nela e a considerar a possibilidade de sua intenção honesta. É importante ressaltar que o flerte e o comportamento sedutor com outras pessoas nunca foram característicos dela. Diante dessa situação, ela percebeu que não conseguia imaginar a vida sem mim. Para mim, esse momento de traição riscou tudo. Quanto ao registro da tutela, é habitual no nosso país que a criança viva principalmente com a mãe. Via de regra, é concedido ao pai o direito de namoro, que pode ocorrer a cada 2 finais de semana, ou possivelmente todos os finais de semana, dependendo da vontade da mãe. Estas condições podem ser ajustadas se a mãe não demonstrar graves violações de disciplina ou não abusar de substâncias. Ela me disse que tenho liberdade de ver meu filho todos os dias, se quiser, e ela não vai impedir. Ela admite que sou a figura mais significativa na vida dele, ainda mais significativa do que ela, porque ele me despreza. Mas sejamos realistas. Com o tempo, ela poderá encontrar uma nova pessoa, e então não será tão fácil e conveniente manter visitas frequentes e planos acordados. E embora tal esquema possa funcionar por algum tempo, não será capaz de repetir a experiência de uma única família. A presença de carinho, atenção e cuidado é algo que não é fácil de repetir. Ela deixou claro que eu não fiz nada de errado e nunca a decepcionei. Ela me garante que meu interesse e esforços em nosso relacionamento nunca foram insuficientes e que surpresas não eram esperadas. Eu falava constantemente sobre meu amor por ela, demonstrando isso de todas as maneiras possíveis. Eu realmente acredito que não mereço a dor que ela me causou,
e foi desagradável ouvir elogios de outra pessoa que não eu. Ao mesmo tempo, ela reconheceu o erro de buscar e apreciar elogios de alguém fora de nosso relacionamento. Em nossa conversa recente, ela admitiu novamente que estava satisfeita com a atenção que ele lhe prestava e, a princípio, não considerou isso algo ruim. Ao mesmo tempo, ela admitiu que não tinha certeza se ele confessaria seu amor por ela e como isso poderia ser compreendido. Recebendo elogios dele, ela nunca respondia ativamente a eles e não conseguia entender como ele poderia se tornar tão apegado a ela. Apesar disso, ela admitiu que gosta da atenção dele. A revelação surpreendente foi que ela admitiu ter mentido sobre seus parceiros anteriores, alegando que teve um relacionamento antes de mim, quando na verdade ela permanecia inocente. Ela inventou essas histórias devido às dúvidas da juventude, querendo esconder seu verdadeiro status. Durante o período de sua crise pessoal, ela foi atormentada por pensamentos de dúvida, dúvidas de que talvez fosse muito cedo para ela assumir compromissos, de que havia perdido algo na vida e outras dúvidas. É importante ressaltar que ela nunca quis ter relações íntimas extraconjugais, e não pensava que isso aconteceria em decorrência de uma simples troca de opiniões. Ela admitiu abertamente que durante esse incidente ela simplesmente desligou o cérebro. Sempre foi uma prioridade para ela estar perto de mim, do filho e dos amigos, mas ela raramente cuidava de suas próprias necessidades. Naquele momento, ela se permitiu seguir o fluxo, observando com curiosidade como os acontecimentos se desenvolveriam. Mas quando o beijo começou, ela percebeu imediatamente que era um erro, uma decisão que ela não queria tomar. Mas apesar disso, ela estava absorta no momento, desligou a mente, permitindo que isso acontecesse. É importante compreender que isto não foi um abuso, mas sim uma consequência da sua incerteza sobre o que fazer nesta situação particular, e na sua vida como um todo. Os detalhes de sua história parecem plausíveis e não inventados, provavelmente pelo fato de ela ter sido pega em flagrante. Se ficar provado que isso é verdade, e isso pode levar algum tempo, estou pronto para fazer esforços para consertar o nosso casamento e tentar restaurar o que foi destruído. Dei a ela a oportunidade de mostrar por que deveria ficar com ela e como ela planeja restaurar a confiança destruída. Esta será sem dúvida uma fase difícil, pois não posso mudar os meus sentimentos e pensamentos num instante. Terei que percebê-la como uma nova pessoa, separada daquela que cometeu aqueles erros terríveis que não podem ser corrigidos. E, no entanto, estou pronto para embarcar neste difícil caminho, na esperança de encontrar uma saída deste estado infernal em que me encontro agora. Estou determinado a dar todas as minhas forças a ela e tentar melhorar nosso relacionamento, principalmente considerando os 10 anos que vivemos juntos e nosso filho. Mas quero deixar claro que, se algum dia eu descobrir que tudo o que ela me disse não foi totalmente verdadeiro e honesto, isso significará o fim do nosso relacionamento. Mas, no momento, não estou pronto para encerrar este capítulo. No fundo, entendo que tenho potencial para encontrar a felicidade e criar momentos de alegria mesmo sem a presença dela. Entendo que quaisquer dificuldades relacionadas ao nosso filho podem ser resolvidas com a ajuda de tempo e esforço. Mas tenho certeza que chegará um momento em que sentirei muita falta da presença dela em minha vida. Acho que sentirei muita falta do sentimento de família que já tivemos. E sempre viverá em mim a questão de saber se houve a menor oportunidade de corrigir e restaurar o que foi perdido. Nos próximos 6 meses, trilharei diligentemente este caminho para ver se a reconciliação é possível. Se isso falhar, estarei pronto para seguir em frente. Entendo que investi uma quantidade significativa de tempo neste relacionamento, 10 anos, e embora mais 6 meses possam parecer uma perda de tempo para mim, se a situação não melhorar, estou disposto a ser paciente para explorar completamente todas as possibilidades. Demorou muito e tomei a difícil decisão de terminar o relacionamento, porque ela acabou se revelando uma mulher mentirosa. Mesmo após inúmeras discussões, alguns pontos de suas explicações não convergiram, o que levou a uma quebra de confiança. Em busca de uma pista, encontrei gravações de conversas de 1 mês, nas quais ela confessava a ele seu amor e desejo de ficarem juntos. Eles se envolviam em atividades íntimas, satisfazendo todos os tipos de desejos. Esta descoberta intensificou a dor e o choque que estou sentindo agora. Os vídeos que encontrei servem como prova indiscutível de um romance completo.
Durante 9 meses eles discutiram questões sobre me deixar, encontrar um novo apartamento e outros detalhes. Quando contei a ela sobre isso, houve uma discussão acalorada entre nós, durante a qual expressei confiança de que nosso casamento havia sido irreparavelmente danificado e não poderia ser restaurado. Deixei claro para ela que isso significava o fim definitivo do nosso relacionamento, sem possibilidade de reconciliação. Em resposta, ela passou para uma conversa mais estridente, alegando que queria reivindicar sua parte no processo de divórcio, incluindo 50% de nossa casa e de todos os nossos bens comuns. Procurei aconselhamento de um amigo advogado, e ele sugeriu que as chances dela de receber uma compensação significativa poderiam diminuir, devido ao fato de eu ter evidências claras e da responsabilidade dela pelo colapso do nosso casamento. Em resposta, ela ficou zangada e ameaçou restringir o meu acesso ao nosso filho, se eu pedisse o divórcio numa situação controversa. Percebendo que se tratava de uma reação emocional, mantive a calma e expliquei quais medidas seriam tomadas no futuro. Então ela contou aos pais sobre a situação. Mais tarde, quando eu estava colocando meu filho para dormir, houve outra briga quando ela exigiu que eu apagasse todos os registros do meu telefone. Decidi manter as provas intactas, pois podem ser necessárias para fins legais, mas compreendo as suas preocupações sobre as possíveis consequências no caso do nosso controverso divórcio. Ela afirmou com raiva que se a situação piorasse, talvez eu não conseguisse ver nosso filho. Nesse momento tenso, ela se virou para ela e meu pai. O pai dela ficou chocado e passou 2 horas chorando depois de conhecer meu pai. Ambos os pais estão cientes da situação e têm plena consciência da gravidade das suas ações. O pai dela até pediu desculpas, admitindo a crueldade da situação e não acreditando no que ela havia feito. Em busca de consolo e conselhos, recorri ao meu melhor amigo, para obter apoio e me recuperar. Quando cheguei em casa, ela começou a falar novamente. Durante esta conversa, ela reconheceu a extensão dos seus erros e admitiu que tinha estragado tudo. Ela admitiu que foi difícil para ela resistir à tentação de encontrar um relacionamento fora do casamento, porque isso lhe deu a oportunidade de experimentar diferentes formas de se conectar com outras pessoas. Apesar das repetidas tentativas de encerrar esse relacionamento, ela sempre voltava a ele. Este é um ciclo em que ambos os lados participaram. Ela admite que ficou viciada nessa dinâmica nada saudável. A certa altura, ela demonstrou frustração, tentando me culpar por não tê-la salvado dessa situação. Mas quero enfatizar que a apoiei constantemente, oferecendo diversas opções de limpeza e procurando maneiras de ajudá-la. É importante entender que ela esperava que eu tomasse a decisão de largar o emprego, pois ela mesma se considerava incapaz de fazê-lo. Ela tem um forte desejo de retornar à sua vida anterior, e é claro quão deprimida ela está porque o mundo ao seu redor está sendo destruído. Ela chora constantemente e pergunta o que precisa ser feito para que eu tente consertar a situação. Mas ela ultrapassou muitos limites, o que torna impossível salvar o nosso relacionamento. Significaria sacrificar os meus princípios e tudo o que me é caro e, mesmo neste caso, não seria capaz de percebê-la da mesma forma e voltar a confiar nela. Só agora, depois que eu disse com firmeza que tudo havia acabado, ela começou a entender a gravidade da situação. Foi um erro colossal da parte dela, ligada a uma pessoa em 10 anos. As palavras dirigidas a ele eram enganosas, e o verdadeiro desejo dela por ele não. Embora eu admita que ela possa estar em estado de confusão, isso não justifica suas ações. Ela teve a oportunidade de buscar ajuda e conselhos antes que o romance ganhasse impulso. Mas ela optou por não fazê-lo. Somente quando ela finalmente aceitou o fato de que não havia esperança para nosso relacionamento, ela admitiu que nosso filho estaria melhor comigo. Ela percebeu que eu poderia dar mais a ele, tanto financeiramente quanto emocionalmente, porque ela desistiu da própria vida. Aprenderemos sobre as consequências num futuro próximo, quando começarmos a trabalhar com advogados e aconselhamento matrimonial obrigatório para o bem dos nossos filhos, necessários para o processo de divórcio. Ela não quer mais reivindicar metade de nossa propriedade e está satisfeita com o que tinha antes do início de nosso relacionamento. Concordo com este estado de coisas. Apesar do meu ódio por ela, estou pronto para lhe fornecer tudo o que for necessário para que ela tenha um lugar onde nosso filho possa ficar às vezes com ela. No final, ela percebeu que isso não era apenas um erro,
mas sua própria estupidez, enquanto eu explicava tudo para ela com calma. Ela tentou repetidamente voltar para mim, mas agora que percebeu que tudo realmente acabou, ela está determinada a fazer as pazes. Ela está quebrada, suas lágrimas parecem intermináveis. Ela entende perfeitamente o dano que causou e a provação que terá de suportar pelo resto da vida. Acredito no arrependimento dela, mas é tarde demais para a reconciliação. Peço desculpas a todos que se encontraram em situação semelhante, mas devo aconselhá-los a não terem esperanças de um resultado melhor. Prepare-se para o pior, pois é inevitável. Embora esteja arrasado, encontro conforto no fato de estar em uma posição melhor agora do que naqueles dias incertos em que contemplava o perdão e um futuro com ela. Neste momento me sinto forte. Entendo que pode haver momentos pela frente que me mergulharão na depressão, mas estou determinado a combatê-los. Atualmente estamos em processo de divórcio, embora eu tenha pensado repetidamente em ficar. Mas não consigo continuar um relacionamento em que a confiança é destruída e a essência de um casamento verdadeiro não existe mais. Há muitas razões que me impedem de ficar. Mas, acima de tudo, tenho medo de perder 100% do precioso tempo com a família que tenho com meu filho agora. Se tudo correr como está, só poderei passar 6 dias com ele e 14 dias é o máximo que consigo. Infelizmente, o nosso sistema jurídico imperfeito só me permite passar fins de semana com o meu filho, e isso não pode deixar de me aborrecer. Ela aceitou que passaríamos um tempo juntos na proporção de 60 para 40. A ideia de ter uma família completa e passar muito tempo juntos sempre foi muito querida para mim. A única maneira de tornar isto realidade é ficar e considerar a reconciliação. Mas mesmo que eu tivesse 100% de garantia de que tal traição nunca mais aconteceria, ainda teria que estar ao lado de uma pessoa que, apesar do meu esquecimento no passado, se mostrou verdadeiramente terrível. Não tenho certeza se algum dia serei capaz de fazer isso ou se meu ressentimento está profundamente arraigado. O que é intrigante é que acredito sinceramente que ela se arrepende, que mudou ou mudará. Mas por outro lado, as dúvidas ainda permanecem na minha cabeça. Não é verdade que todos acreditam que encontraram alguém que mudou e que nunca mais repetirá os erros do passado? Certa vez, também acreditei que havia encontrado um homem que nunca me trairia. Parece que estou me enganando voluntariamente de novo, apenas para manter a esperança de uma vida familiar. Estou pronto para assumir o peso da responsabilidade pelo fato de que nunca serei completamente feliz se isso significar proteger meu filho das consequências. Tenho certeza de que existe uma oportunidade para todos nós experimentarmos uma felicidade genuína, livre de toxicidade, e ao mesmo tempo meu filho nunca notará nada de errado. Conseguimos manter esta aparência de paz ao longo dos últimos 3 meses e isso oferece um caminho a seguir. Não exigi estas medidas porque não consigo imaginar um futuro em que monitorarei constantemente a minha esposa. Ela decidiu fazer alterações em seu trabalho, fornecendo dados de GPS quando vai a qualquer lugar e concordando com a restauração semanal ou repentina do telefone para evitar possíveis exclusões. Sempre tive acesso a todas as contas dela no meu telefone, a certa altura, até instalei Spivari. Frequentamos aconselhamento matrimonial e durante todo esse tempo vivi com a percepção de que nunca seria capaz de amá-la como antes. Neste momento, procuro o divórcio nos meus próprios termos, garantindo a divisão dos bens, e excluindo a possibilidade de discussão mais aprofundada da questão da obtenção de benefícios adicionais para ela, em caso de nossa futura separação. O meu advogado informou-me que os acordos pós-nupciais poderiam ser contestados no futuro, o que os tornaria potencialmente ineficazes. Num esforço para garantir transparência e confiança, estou a considerar oferecer-lhe um teste de detector de mentiras, para garantir que ela não está a esconder qualquer informação adicional. Ela até expressou sua vontade de vender seu carro novo, já que estava envolvido no romance. Ela já tomou a iniciativa de conversar com nossos familiares sobre o ocorrido, admitir suas ações e pedir desculpas sinceras. Tenho que admitir que ela revelou um caso que eu nunca teria conhecido de outra forma, o que mostra o seu desejo de total honestidade. Ela respondeu a todas as minhas perguntas sobre esta história dolorosa e está pronta para responder a quaisquer outras perguntas que possam surgir. Ela tomou a iniciativa de fazer planos para o nosso filho, planejou um novo quarto, organizou férias e viagens para o nosso futuro juntos.
Mas expressei a minha insatisfação porque já tinha dito anteriormente que poderíamos não ter futuro. Ela entendeu sinceramente minhas preocupações e decidiu abandonar esses planos, concentrando-se em me deixar mais calmo, tomando medidas graduais. É importante ressaltar que ela fez esses planos como forma de demonstrar sua fidelidade e lealdade à nossa família. Ela demonstrou o mais profundo respeito e gratidão pela minha decisão de ficar e considerou cuidadosamente minhas opções nos últimos 3 meses. Ela realmente entende que não posso ter um relacionamento com ela e aceita que não quero isso. Ela ficava esperando que ainda tivesse tempo, que tudo pudesse mudar para melhor, e que o tempo curasse as feridas que carrego dentro de mim. Ela prometeu fazer todo o possível para garantir a felicidade minha e de meu filho. Ao mesmo tempo, ela entende que precisa deixar a situação de lado, e não discutir todas as formas possíveis de melhorá-la. É um ato de respeito pela minha decisão de ir embora e uma forma de evitar mais sofrimento porque estou segurando ela com muita força. No fundo, ela quer muito tentar encontrar uma maneira de manter nossa família unida, mas admite que não pode me deixar ir no momento. Ela ainda está aberta para encontrar saídas para esta situação difícil e me garante que posso perguntar qualquer coisa a ela. Ela se recusa a me culpar por sua infelicidade ou pelo fato de eu ter feito uma escolha. Ela admite que teve a oportunidade de resolver problemas dentro de si e não precisou fugir, percebendo que foi uma decisão estúpida e imatura. Ela entende que nenhum dos fatores que levaram à sua infelicidade foi minha culpa e que não havia nada que eu pudesse ter feito diferente. Ela admite que encontrou em mim qualidades insubstituíveis e lamenta profundamente não ter apreciado o que tinha. Ela se sente fortemente enojada consigo mesma por suas ações e expressa isso repetidamente. Suas desculpas não se limitam apenas à traição. Ela assume a responsabilidade pela destruição de nossa família e pelo impacto negativo em minha vida. Ela nunca pensou nas consequências de suas ações e acreditou ingenuamente que poderia se livrar magicamente de seu comportamento prejudicial. Ela não tinha ideia do quanto iria devastar a mim, a nossa família antes unida e as pessoas em nossas vidas. Como resultado, até a sua própria família a trata agora com desrespeito. Nunca lhe ocorreu que poderia ser pega e causar uma dor tão profunda a outra pessoa. Ela acreditava que ninguém se machucaria porque ninguém jamais saberia. Agora, diante da dura realidade, ela percebeu o que são as trevas sem limites e suas terríveis consequências. Percebeu a enormidade de suas ações e lamenta profundamente que só as tenha visto agora. Obviamente ela deveria ter entendido as consequências desde o início e chegado à conclusão de que não era mais uma garota imatura de 18 anos. De acordo com seu comportamento atual, parece que ela está focada apenas em salvar a si mesma, não se importando com os outros. Ao mesmo tempo, ela está determinada a provar que suas ações não são ditadas por motivos egoístas. Ela se recusa a aceitar qualquer ajuda financeira minha e pretende fazer tudo sozinha. Ela é obstinada e pronta para lidar com tudo sozinha. Além disso, ela ainda me permite ter relacionamentos com outras mulheres, apesar da dor que isso pode causar a ela. Ela já começou a aguentar o fato de eu estar namorando outras mulheres, desde que a informei sobre o término do nosso relacionamento. Parece que hesitei em partir por muito tempo, pois meus pensamentos têm oscilado nos últimos meses. À medida que se aproxima o dia do nosso encontro com o advogado, pergunto-me se sentirei arrependimento no futuro. Imagino um cenário em que a vejo com um novo homem, vejo-a ter sucesso como esposa dedicada e contente, permanecer fiel e ter sucesso como mãe. Ao mesmo tempo, pergunto-me se algum dia conseguirei atingir o nível de felicidade que experimentei nos últimos anos. Além disso, devo considerar que, por causa do nosso filho, inevitavelmente terei que me comunicar com ela pelos próximos 15 anos ou mais. Por outro lado, fico ansioso com a preservação do relacionamento, temendo que ela não corresponda às altas expectativas que deposita em si mesma. Preocupo-me que, neste caso, a decepção seja inevitável para nós dois. Tenho medo de que ela volte a trair e então eu perca mais alguns anos da minha vida. Tenho medo de que, se ficar daqui a 5 anos, quando tiver mais de 30, me arrependerei de ter perdido um tempo precioso. Quem já rompeu um relacionamento, já se arrependeu de sua decisão ao ver mudanças significativas em uma pessoa. Ela me promete que tal traição nunca mais acontecerá, porque agora ela entende o mal que isso causa ao nosso filho. Ela não pensou nisso antes.
O fato de toda a sua família saber do seu ato a deixa muito tensa, pois também irão abandoná-la caso ela ameace novamente a nossa família. As palavras de um enganador são difíceis de confiar. Tem menos peso do que as palavras de um viciado em substâncias ilícitas que vive na rua. Ela reconhece esta realidade e espera ter a oportunidade de provar que realmente mudou. Resolvi fazer o teste, pois ela admitiu ter relações íntimas desprotegidas. A dificuldade está em descobrir como superar a presença de outros homens no seu passado. É esta incerteza que ainda me faz duvidar se conseguirei continuar esta relação. Ao mesmo tempo, também penso em como outras pessoas conseguiram sobreviver ao rompimento de parceiros anteriores, que já tiveram 10 ou até 20 relacionamentos. Sem hesitar, ela rapidamente encerrou a amizade de 7 anos. Embora haja uma oportunidade de vingança entrando em contato com ele, não acredito que a vingança me ajude a seguir em frente. Sinceramente, duvido que ela algum dia se reencontre com seu amante, independentemente de decidirmos ficar juntos ou separados. Estou determinado a seguir o caminho do divórcio. O casamento para mim é uma união única e sagrada que acontece apenas uma vez na vida. Portanto, não vou me casar novamente no futuro. Os aspectos legais do contrato são desagradáveis para quase todos os homens, e decidi nunca mais me colocar nessa posição, especialmente depois de vivenciar isso agora. Fiz uma aposta comigo mesmo, tendo certeza de que nunca me divorciaria dela, pois acreditava que ela era a única. Infelizmente, perdi esta aposta e tornou-se uma lição valiosa para mim. Depois de tal engano, nunca mais correremos riscos. Ela me confessou que durante toda a vida foi tratada excepcionalmente bem e nunca conheceu homens maus. Ela nunca sofreu maus-tratos ou infidelidade. Mas, paradoxalmente, apesar de ter tudo na vida, ela se sentia infeliz. Houve uma sensação de vazio. Não havia sonho ou aspiração a que alguém pudesse aspirar. Ela percebe seu erro e admite que eu fui a melhor coisa que poderia ter acontecido em sua vida, percebendo que dificilmente é possível encontrar um homem melhor. Ela entende que ninguém poderia fazê-la feliz, pois os problemas que ela enfrentava existiam apenas em sua percepção e realidade. É claro que não havia nada que eu pudesse ter feito diferente para evitar que ela me traísse. Ela trabalha ativamente consigo mesma, busca o crescimento pessoal com a ajuda de livros de autoaperfeiçoamento e consultas individuais. Ela me garante que está pronta para o divórcio se isso significar restaurar minha sensação de segurança e recuperar minha vida. Não haverá casamentos futuros, e se eu chegar ao ponto da decepção, terei a liberdade de me separar dela e seguir em frente sem quaisquer restrições ou perdas financeiras. Além disso, havia medo da amiga porque ela sabia do caso anterior. Entendo que esta situação é profundamente perturbadora e até eu tenho dificuldade em compreendê-la. Parece que ela acreditava que esses romances iriam de alguma forma preencher o vazio dentro dela e reavivar seu amor por mim. Ao mesmo tempo, ela tinha sentimentos sinceros por esta última pessoa, já que ambos enfrentaram circunstâncias semelhantes em seus casamentos. Na verdade, ela admite que gosta de carinho em seu novo relacionamento amoroso, e não contesto esse fato. O primeiro caso aconteceu porque ela achou que tinha perdido a experiência, já que era inocente diante de mim. Mas quando ela percebeu que não havia perdido nada significativo, ela estava pronta para voltar ao nosso relacionamento. Infelizmente, no caso da última traição, ela não teve intenção nem desejo de impedi-la. Em resposta, resolvi resolver o problema com minhas próprias mãos e dei a AP um dia para revelar a verdade. Quando ele não o fez, entrei em contato pessoalmente com sua esposa e a informei da situação. Ele confessou o que havia feito e perguntei se ele havia me contado todos os detalhes, visto que eu já estava a par da maioria das conversas. Deixei claro para ela que ele confessou não por vontade própria, mas sob minha pressão. A este respeito, aconselhei-a a ter cautela, mas ela disse imediatamente que pretendia ficar e tentar resolver a situação, pois é uma pessoa que acredita em fazer esforços para resolver a situação. Apesar das minhas dúvidas, tenho certeza de que ele repetirá as ações anteriores, pois ela não parece responsabilizá-lo pelas infidelidades. Refletindo sobre a situação, não busco vingança, mas lamento não ter sabido de sua infidelidade inicial antes de decidir me casar com ela e constituir família. Talvez a vida tivesse sido diferente, talvez tivesse sido melhor para mim, mas no final permanece incerto.
Mas seria possível tropeçar em outro trapaceiro e eu não teria um filho, então tento permanecer otimista. O tempo passou e agora sou uma pessoa livre que aproveita a vida. Minha ex-mulher está deprimida e nem consegue trabalhar. Eu a ajudo financeiramente ativamente, claro, passo tempo com meu filho sempre que possível. Também descobri que o amante dela interrompeu qualquer comunicação com ela e até largou o emprego. Minha ex-mulher ficou sozinha com a forte sensação de que havia arruinado sua vida com suas ações. Deixe-me apresentar, meu nome é Rick. Durante meus anos de escola e faculdade, a maioria das pessoas que encontrei me chamavam de geek de informática. Embora eu não possa me considerar a pessoa mais atraente do planeta, certamente não me considero simples. Com 1,80 metros de altura e pesando cerca de 70 quilos, tenho cabelo castanho claro. Apesar de gostar de computadores, programas de computador e jogos de computador, consigo sair para namorar. É seguro dizer que o hobby da tecnologia tem sido uma ocupação constante na minha vida, pois não consigo me lembrar de um caso em que não tenha me interessado por esses temas. Quando alguém tinha problemas com o computador, instintivamente recorria a mim em busca de ajuda. Foi graças a essa reputação que conheci Karen, que mais tarde se tornou minha amada esposa. Esta história começou há 7 anos, quando éramos estudantes na Universidade de Wisconsin. Enquanto Karen estudava Direito no programa ABL, mergulhei no mundo da ciência da computação. Karen aspirava a tornar-se advogada corporativa e fiquei fascinado em expandir meu conhecimento sobre computadores e programação. Foi nessa época que Karen encontrou dificuldades em dominar o sistema informático. Em busca de ajuda, ela recorreu a uma das professoras do Departamento de Ciência da Computação, que a encaminhou para mim. Reconhecendo meu conhecimento nesta área, fiquei feliz em oferecer minha ajuda. Como resultado do nosso trabalho conjunto, ajudei Karen a compreender o computador, o que lhe permitiu expandir significativamente as suas capacidades na resolução de vários problemas informáticos. Ao longo da viagem, desenvolveu-se entre nós um vínculo incrível, que se transformou numa verdadeira amizade que nos tornou inseparáveis. Então, deixe-me apresentar Karen, uma pessoa charmosa de 1,80 centímetros de altura, com lindos cachos loiros e uma figura incrível. Sem dúvida, ela é uma garota muito bonita. Além dos dados físicos, Karen possui uma personalidade marcante, estabelecendo facilmente contatos com qualquer pessoa. Sua simpatia não exige muito esforço e senti que estava genuinamente atraído por ela. Com o tempo, meu carinho por ela cresceu exponencialmente, eventualmente, me apaixonei perdidamente por ela. Ela incorpora tudo o que a maioria dos homens deseja e supera todas as minhas expectativas. Apesar de tudo, tropecei nela e ela não só me descobriu, mas também se apaixonou profundamente. Apesar de isso acontecer raramente, é difícil para mim imaginar algo mais incomum. Depois de estudar por 2 anos na faculdade, Karen chegou à conclusão de que seu desejo de se tornar advogada não seria realizado e começou a conseguir um emprego como secretária de advogado. Por fim, uma conhecida corretora percebeu seu talento e lhe ofereceu um emprego, que ela aceitou com prazer. Surpreendentemente, apenas 2 meses depois, nos casamos. Apesar das dificuldades, ela trabalhou duro e sustentou-nos enquanto eu estudava. Sua obstinação, determinação e boa vontade permitiram-lhe subir a escada do sucesso, e como resultado foi transferida para a respeitada sede em Chicago. Lá, assumiu o cargo de chefe adjunta do departamento jurídico do escritório. Enquanto isso, concluí com êxito meu curso de ciência da computação e percebi que teria uma carreira lucrativa na área de desenvolvimento de jogos de computador. Percebendo isso, comecei a fazer negócios e criei meu próprio negócio. Ao longo dos anos, criei muitos jogos de computador populares que provavelmente são familiares para você ou seus filhos. Acumulei uma grande fortuna que me permite levar uma vida confortável sem trabalhar demais. Como resultado de uma carreira de sucesso, minha parceira Karen e eu nos mudamos para Glen Park, um charmoso subúrbio de Chicago, localizado às margens do Lago Michigan. Apesar da estabilidade financeira, continuamos a trabalhar não por necessidade, mas porque gostamos sinceramente do que fazemos. Para não ficar estagnado, abri um negócio clandestino em Milwaukee. O novo caso está relacionado à investigação de fraude com programas de computador através da minha empresa McAfee Inc.
que está convenientemente localizada a apenas 1 hora de carro do meu local de residência. Estabeleci contactos com o Instituto de Informática, que me forneceu comunicações confidenciais. No início, eu tinha uma base de clientes modesta, mas graças ao boca a boca positivo ela estava em constante expansão. Atualmente, a McAfee Inc. tem cerca de 150 clientes e normalmente conduz de 5 a 6 projetos ao mesmo tempo. As empresas que utilizam nossos serviços expressam profunda satisfação com o nosso trabalho e os resultados financeiros são muito rentáveis. No ano passado, nossa receita ultrapassou 3 milhões de dólares, o que atesta nosso sucesso. Para garantir um trabalho eficaz, contratei um gerente de escritório altamente qualificado. Kerry e eu assinamos contratos com vários especialistas em informática como eu, que fazem a maior parte do nosso trabalho investigativo. Para cumprir os princípios da objetividade, alternamos estes especialistas em diferentes projetos, não permitindo que se apeguem demasiado a um determinado cliente. Nossa empresa, por sua vez, é formada apenas por Kerry, eu e os especialistas que contratamos. Como pagamento pelos seus serviços, recebem uma percentagem do custo do projeto. Como a indústria de software é altamente lucrativa, manter estrita confidencialidade e sigilo é de suma importância. É por isso que sempre permaneço anônimo. Sou completamente desconhecido de todos os funcionários da empresa, incluindo Kerry. Isso se deve principalmente ao fato de esconder constantemente minha identidade trocando de roupa durante as pesquisas, bem como ao desejo de manter o segredo absoluto de minha participação. Ao longo dos anos, aprimorei minhas habilidades na criação de vários disfarces para enganar todos ao meu redor. Recebo um salário por trabalhar no caso, como qualquer outro funcionário do departamento de investigação. No entanto, os ganhos vão para uma conta separada aberta por mim, sob pseudônimo. A maioria das investigações é realizada por meus funcionários contratados, mas de vez em quando eu pessoalmente atendo o caso apenas pela emoção. Karen não sabe nada sobre CSFI, então usei habilmente a desculpa de visitar meu distribuidor de jogos em Milwaukee para escapar por alguns dias e investigar. Apesar de todo o meu negócio de jogos de computador para a CSFI ser realizado via internet, ainda chego ao apartamento da empresa em Milwaukee, onde estaciono silenciosamente meu luxuoso Beamer na garagem, e depois de vestir diferentes trajes camuflados, vou para o meu destino em um carro da empresa. Atualmente dirijo um carro Buick até o escritório para coletar materiais de investigação e viajo para onde for necessário para cumprir minhas funções oficiais. Às vezes são viagens locais, às vezes para Nova York, Sudeste Asiático ou qualquer outro lugar. Depois de concluir as tarefas atribuídas, volto para Milwaukee, faço o mesmo procedimento na ordem inversa e vou para casa. Você pode presumir que durante todas essas viagens eu me entreguei à infidelidade, aproveito todas as oportunidades para conhecer mulheres e trair minha esposa. Ao contrário da crença popular, sou profundamente devotado à minha esposa e ao nosso casamento e nunca a prejudicaria intencionalmente. Mas o mesmo não se pode dizer de Karen, e é por isso que me sinto obrigado a partilhar esta história. Na minha busca pela verdade, iniciei a investigação da suposta venda do código-fonte da empresa de software Marco por um de seus programadores a uma empresa rival. Jeff Marques desenvolveu um programa único para monitorar transações de valores mobiliários, e viu uma oportunidade de compreender melhor o trabalho de Karen ao mergulhar pessoalmente nesta investigação. A empresa está localizada em Oakrobro, um subúrbio de Chicago. Tive a ideia de que seria bom visitar restaurantes e discotecas locais, vestido num ambiente familiar. Pode até ser possível fazer amizades divertidas com gente nova, mas eu não tinha ideia das surpresas que me aguardavam e qual seria a natureza da investigação. Munido de todas as informações necessárias fornecidas por Kerry, minha gerente de escritório, decidi me hospedar no Drake Hotel em Oakrobro, convenientemente localizado a uma curta distância de carro da Marcus Software. Ao chegar em Marcus, Jeff Marcus me encontrou após uma breve espera. Ele ficou alto. Alto e bonito, Jeff personificava a imagem clássica de um homem atraente. Ele não era apenas charmoso e sociável, mas o próprio fato de sua presença teve em mim um efeito calmante, causando sincera simpatia. Ele gentilmente me convidou para ir ao seu escritório, onde compartilhou suas suspeitas e me disse como eu deveria conduzir uma investigação. Com muita generosidade,
ele me forneceu todos os recursos necessários em seu escritório. Além disso, não se esqueceu de informar os seus colegas que ocupa uma posição respeitada como gestor de projetos especiais de um dos seus valiosos clientes, que tem a tarefa de resolver quaisquer problemas relativos à aplicação do programa em cooperação com a minha empresa. Acreditei que a abordagem que escolhemos seria bem-sucedida e agimos em conformidade. Mas no segundo dia de minha presença na empresa, revelei a verdade sobre as suspeitas de Jeff. Acontece que um de seus funcionários, um programador chamado Tom, estava na verdade vendendo código-fonte, e descobri exatamente qual método ele usava. Enquanto eu documentava minhas descobertas, o celular de Jeff tocou de repente. Como ele estava deitado na mesa ao meu lado e Jeff não estava na sala, não pude deixar de olhar para ele. Para minha surpresa, o identificador de chamadas exibia o nome de Karen e o número de telefone da minha esposa. Meu primeiro impulso foi pegar o telefone e surpreendê-la. Quando eu estava pensando sobre a situação, pensei que a empresa dela devia estar usando o software de Jeff. A ideia de que ela descobriu minha presença aqui me causou choque e diversão. Todos os meus esforços para ocultar a minha identidade e envolvimento na CSFI teriam sido em vão. Não pude deixar de ser irônico. Mas minha risada foi rapidamente substituída por um sentimento doloroso quando Jeff voltou ao seu escritório e atendeu a ligação de minha esposa. As palavras que ele pronunciou quebraram meu cérebro. Karen, que bom que você ligou. Eu me diverti muito ontem à noite. Gostaria de jantar comigo no restaurante Morton às 18h30? Ok, vejo você lá. Depois disso podemos ir até sua casa para a sobremesa. Kui disse. Fiquei completamente chocado com este convite inesperado. Fiquei tão chocado que provavelmente parecia um zumbi, e fiquei tão enjoado que pensei que poderia perder meu café da manhã direto na mesa. Meu coração batia tão forte que tive medo de ter um ataque cardíaco. Fui ao banheiro e fiquei sentado em um box até meu pulso se acalmar e eu não conseguir me recuperar. A ação de Karen me pegou de surpresa. Sempre pensei que nosso amor um pelo outro fosse mútuo, e só agora descobri que hoje ela está namorando Jeff novamente. Os comentários de Jeff sobre a noite anterior falavam de um nível de intimidade que só poderia ocorrer através do contato íntimo. Foi difícil para mim entender como isso poderia ter acontecido, porque não havia sinais de que Karen fosse infiel. Nossa vida íntima sempre foi satisfatória e ela nunca expressou insatisfação ou necessidades não atendidas. Compreender sua infidelidade me deixou completamente perplexo e com o coração partido. Eu não pude deixar de me perguntar como ela poderia me trair, aquele que ela dizia amar. O amor dela por mim era sincero? Pensando em nosso casamento, não pude deixar de me perguntar se não foi construído sobre uma mentira. Tudo o que tínhamos era apenas uma aparência? Naquele momento, pareceu-me que todo o meu mundo estava desabando ao meu redor. Todos os esforços e sacrifícios que fiz pelo nosso relacionamento de repente me pareceram em vão. Mas depois de recuperar a compostura e não me permitir perder o controle da situação, percebi como era importante confirmar as minhas suspeitas com provas concretas. É muito importante coletar o máximo de fatos possível antes de tirar qualquer conclusão. Decidi implementar o plano de ação e voltar ao escritório com Jeff para concluir o projeto. Meu objetivo era concluir o trabalho o mais rápido possível para dedicar os próximos dias ao estudo desse problema. Apesar de ter sido difícil manter a calma, não sucumbi ao desejo de entrar em conflito com Jeff, percebendo que seria um passo imprudente. Para minha decepção, Jeff, com uma expressão presunçosa no rosto, pediu desculpas por suas palavras inadequadas na minha presença. Ele confessou: lamento dizer isso na sua frente, mas essa mulher é incrivelmente atraente. Eu a conheci há algumas semanas no escritório de um de meus clientes. Na primeira reunião encontramos imediatamente uma linguagem comum. Apesar de não ter gostado dele no início, entendi por que Karen se apegou a ele, porque era incrivelmente agradável comunicar-se com ele. Ele continuou dizendo que Karen lhe dissera que da próxima vez que seu marido, a quem ela chamava de garoto da informática, saísse da cidade a negócios, ela o convidaria para um encontro. Ontem mesmo ela ligou e foi impossível para mim resistir ao encanto de uma mulher tão incrível. Tudo estava borbulhando dentro de mim, mas consegui me recompor.
Ela confessou que se casou com um cientista da computação porque sabia que com o tempo ele ficaria rico e lhe proporcionaria uma vida confortável. Ela disse com um sorriso que mulheres atraentes como eu ainda não conseguem resistir a mim. A curiosidade tomou conta de mim e perguntei se ela realmente o amava. Para minha surpresa, ela confessou seu amor por ele, mas ao mesmo tempo admitiu que gosta de casos amorosos paralelos. É incrível a quantidade de informações que recebi dele naquela manhã. A menção do garoto da informática não me deixou dúvidas de que era realmente a minha Karen. Ficou dolorosamente claro que ela havia traído nosso casamento ao se envolver não apenas com ele, mas possivelmente também com outras pessoas. Não pude deixar de perceber a extensão da minha consciência. Depois de avaliar a situação, percebi que precisava de provas mais concretas antes de tomar qualquer medida adicional. Para coletar essas evidências, resolvi sair o dia inteiro e voltar na manhã seguinte. Quando cheguei ao carro, disquei o número de Karen no meu celular. Durante nossa conversa, ela demonstrou carinho e cuidado excessivos, expressando o quanto sente minha falta, mas no fundo fiquei enojado com seu comportamento. Perguntei-lhe sobre seus planos para o dia e ela respondeu que tinha uma agenda de trabalho lotada e que poderia sair para jantar com os amigos. Informando-a de que poderia demorar mais 1 ou 2 dias antes de eu voltar para casa, garanti-lhe que entraria em contato com ela mais tarde, naquela noite. Ela pediu especificamente para não ligar para ela, pois não sabia quando voltaria depois de uma caminhada com os amigos. Eu não sabia que ela realmente queria evitar interferências durante a intimidade com Jeff. Não me sentindo bem, tomei uma decisão. Para reunir provas da sua infidelidade, desenvolvi um plano. No caminho para casa, passei por uma loja de eletrônicos onde comprei 5 modernas minicâmeras de vigilância sem fio e um modem. Planejei observar os vários cômodos da nossa casa. A cozinha, a sala de estar, o quarto principal e até o quarto de hóspedes. Sem saber exatamente onde ela realizaria seus encontros secretos, eu queria garantir que todos os lugares possíveis fossem monitorados. Quando cheguei em casa, desliguei silenciosamente a câmera de vigilância usando o controle remoto. Para não chamar a atenção para um carro desconhecido estacionado na estrada, manobrei habilmente na garagem. Dentro de casa, rebobinei cuidadosamente a fita para apagar todos os vestígios da minha estadia. Na oficina do porão, montei cuidadosamente uma rede de câmeras de vigilância, conectando-as a um modem e a um gravador de voz. Este esquema simples permitiu-me ter acesso cômodo a vídeos na internet, o que possibilitou observar secretamente todos os recantos da casa. Satisfeito com o trabalho realizado, saí de casa, entrei no carro e saí da estrada com habilidade. Depois de dar uma volta no quarteirão, aproveitei para ligar novamente as câmeras de vigilância com controle remoto, passando por ali. Se ela não olhar as imagens de vigilância e não encontrar um intervalo de tempo, ela permanecerá inconsciente de qualquer atividade na casa. Além disso, Karen nem sequer se preocupou em olhar os registros. Essa era a minha preocupação. Assim que terminei com essas coisas, a fome começou a tomar conta de mim e resolvi visitar a pizzaria mais próxima, localizada não muito longe do hotel. Resolvi beber apenas algumas garrafas de cerveja, pois queria manter o estado de espírito tranquilo enquanto observava o desenrolar dos acontecimentos em casa. Depois do jantar, fui para o hotel e comecei a configurar o computador, querendo saber a verdade. Apesar dos rumores que chegaram até mim, não perdi as esperanças, desejando desesperadamente que tudo isso fosse um mal-entendido colossal. Rezei para que ela não me traísse e não estivesse apenas interessada em nosso estilo de vida luxuoso. O peso das emoções tornou-se insuportável e, por fim, comecei a chorar. Quando o relógio se aproximou das 8 da noite, vi o carro dela entrando na garagem e, por um momento, fiquei aliviado. Talvez eu tenha pensado, nada de terrível acontecerá. Mas meu coração afundou quando a câmera de vigilância foi desligada abruptamente, bloqueando minha visão da passagem. Mudei para a câmera da cozinha e a observei entrar em casa. Ela estava usando uma das minhas roupas favoritas, um vestido preto curto revelando um decote profundo e sustentado por finas alças finas. Até agora, eu simplesmente adorei como ela fica com essa roupa. Mas o fato de ela ter colocado agora, entrando na cozinha, destruiu meu carinho. Eu sabia que ela nunca teria escolhido essa roupa para jantar com as amigas,
Ela o usava para cativar outro homem, geralmente eu, mas não hoje. Lágrimas brotaram de meus olhos novamente quando finalmente percebi que isso não era apenas um erro. Karen não era a pessoa que eu pensava que ela era. Fiquei impressionado com essa descoberta e não tive que esperar muito até que Jeff entrasse na cozinha. Parece que ela deixou sem querer o portão da garagem aberto, e ele aproveitou e estacionou o carro na vaga que me foi designada, esperando não chamar a atenção dos vizinhos. Assim que ele entrou na cozinha, Karen imediatamente o abraçou, e eles se beijaram apaixonadamente enquanto ele acariciava suavemente suas costas. Interrompendo o beijo, ela se ofereceu para ir para o quarto, e os dois pegaram uma garrafa de vinho e 2 taças e saíram da cozinha. Rapidamente mudei para a câmera da sala, tendo apenas visto de relance como eles passaram, indo para o quarto. Por alguma razão, pensamentos e perguntas fervilhavam em minha cabeça. Tive o pensamento estúpido de que talvez ela preferisse fazer sexo com ele no quarto de hóspedes, em vez de na nossa cama. Mas a realidade provou o contrário. Quando mudei para a câmera do quarto de hóspedes, eles não estavam visíveis. Em vez disso, meu olhar caiu em nosso quarto, onde eles estavam sentados na cama, trocando beijos apaixonadamente. Karen abriu uma garrafa de vinho e serviu uma taça para cada um, fazendo um brinde a um homem bonito e a experiências agradáveis. Os copos tilintaram uns contra os outros, eles tomaram alguns goles e os colocaram nos copos. Naquele momento, Jeff se levantou e Karen desabotoou as calças ansiosamente, com um sorriso travesso nos lábios. Eu não conseguia acreditar no que via, observando o que estava acontecendo diante dos meus olhos. Deixe-me explicar, não houve tensão, nem desejo de que isso acontecesse. Se houvesse o menor indício de que isso estava acontecendo pela primeira vez, eu teria intervindo, e não apenas observado. Mas todos os sinais apontavam para o facto de que este não era o primeiro caso e as tentativas para o impedir eram inúteis. Eram necessárias evidências fortes para decidir sobre ações futuras. Infelizmente, tudo o que eu tinha medo aconteceu. Oh, Jeff, essa foi a experiência mais incrível que já tive. A noite passada foi realmente maravilhosa. Foi simplesmente inacreditável. A maneira como você me manipula é estranhamente fascinante para mim. Talvez eu nunca mais deixe o computer boy me ignorar novamente. Ela riu. Poderíamos repetir isso amanhã à noite? O senhor inadequado, infelizmente, estará de volta em alguns dias. No mesmo momento, meu coração se partiu. Até ela dizer essas palavras, eu acreditava que ela me amava, mas queria mais intimidade do que aquela que ofereço. Até que ela dissesse isso, planejei conversar com ela, esperando que ela parasse com suas ações por amor. Mas segundo ela, ficou claro que ela realmente não me ama e não se importa com meus sentimentos. Naquele momento, percebi que nosso casamento estava fadado ao fim. Eu não poderia continuar a viver com uma pessoa que não sentia amor e respeito por mim, apesar do meu carinho inabalável por ela. Ficou claro que ela não tinha amor nem respeito por mim. O amor que uma vez senti por ela desapareceu de repente. Eu não esperava tal resultado, mas tornou-se uma realidade óbvia para mim. Eu me fechei emocionalmente. As evidências que reuni foram suficientes, e para ser sincero, não queria descobrir mais nada. Não sei nada sobre suas ações futuras. Se ele passou a noite ou saiu imediatamente, isso não importava mais para mim. Parecia impossível imaginar um golpe mais esmagador no coração do que aquele que experimentei naquele momento. Meu amor está morto. Apesar da necessidade de seguir em frente, não pude deixar de ficar triste com a perda. Deprimido, desliguei tudo, fui para a cama e soltei lágrimas até amanhecer. Quando saí da cama e vi meu reflexo no espelho, percebi que o dia seguinte seria difícil. Meus olhos estavam inchados, eu parecia desgrenhado, mas entendi que a tarefa estava definida. Pensamentos de terminar nosso casamento e vingar-se dela por me machucar me consumiram. Entendi que a vingança era imatura, mas achei que era necessária para minha cura. Surpreendentemente, também não guardei rancor de Jeff. Seria injusto se ele tivesse um caso com a esposa de outra pessoa, destruísse o casamento e não enfrentasse as consequências. Eu estava determinado a me vingar dele, com sorte, me afastar dessa situação. Cheguei ao escritório de Jeff com um plano pronto,
confiante de que, sendo uma pessoa que entende de informática, seria capaz de implementá-lo sem problemas. Eu queria ter certeza de que não havia nenhuma evidência apontando para mim. Dano físico não era mais meu desejo. Tudo o que eu queria era vingança, e os dois pagariam um preço alto por isso. Quando Jeff saiu para uma reunião na sala de reuniões, aproveitei a oportunidade e encontrei as chaves dele. Para ter acesso à sua casa, onde guardava cópias arquivadas de seus textos originais, resolvi fazer cópias com antecedência. Embora eu já tivesse acesso autorizado ao seu sistema de computador, consegui obter acesso não autorizado aos seus arquivos de segurança e descobrir todas as senhas pertencentes a ele e aos seus programadores. Para garantir que seu código-fonte será excluído permanentemente, desenvolvi um pequeno programa antivírus. Este programa teve que encontrar e apagar cuidadosamente todas as cópias de seu programa localizadas em todos os discos de sua rede, incluindo computadores conectados à sua casa e aos dispositivos de seus clientes. Antecipando as consequências, sabia que a ativação deste programa levaria à alteração imediata de todas as senhas, o que na verdade privaria qualquer pessoa do acesso ao sistema. Para destruir completamente seu valioso programa e a si mesmo, decidi tomar medidas drásticas. Usando o computador da minha esposa no local de trabalho, usei habilmente a senha dela para obter acesso ao programa de rastreamento. Depois disso, iniciei a transferência de $200.000 da minha conta de trabalho para a conta de Jeff. Mas não parei por aí. Em seguida, transferi esses fundos para uma conta recém-criada em nome de Jeff, numa zona offshore conhecida como Ilhas Grande. Concluídas todas as operações, apressei-me em eliminar todos os vestígios da transferência de dinheiro. Embora não fosse fácil, eu tinha certeza de que um analista experiente seria capaz de rastrear esses fundos. Eu não tinha certeza se Jeff e Karen haviam se aproximado na noite de quarta-feira, mas presumi que sim. No momento, eu não me importava mais. Na manhã seguinte, quinta-feira, agendei o lançamento do meu programa antivírus. Às 9 horas de sexta-feira, entreguei a Jeff meu relatório sobre o código do programa e disse a ele que a CSFI cobraria dele pelos meus serviços. No fundo, eu sabia que essa conta nunca seria paga, mas não me importava mais. Quando saí do escritório, ele se despediu de mim, dizendo que foi um prazer me conhecer. Se ele soubesse a verdade, não teria dito essas palavras. Com um sorriso no rosto, estendi a mão para ele, desejando-lhe boa sorte. No fundo, eu sabia que ele precisaria disso. Determinado, cheguei à casa dele, onde entrei facilmente, usando as chaves extras que havia copiado secretamente. Lá dentro, encontrei um tesouro de cópias arquivadas de seu programa. Sem hesitar, juntei todos e fiz uma viagem para Milwaukee. Quando cheguei ao meu apartamento, não perdi tempo acendendo um fogo aconchegante na lareira. Enquanto as chamas dançavam, destruí cuidadosamente todas as cópias do programa dele. Veja, eu não iria lucrar com suas habilidades como programador, mas queria me vingar, preservando minha honestidade e honra. Naquela noite de quinta-feira, fiquei parado, ansioso pelo caos iminente. E agora a questão continua relevante. Como tudo isso aconteceu? Na sexta-feira de manhã fui ao escritório informar Kerry sobre a conclusão do projeto e que o software Marco estava pronto para faturamento. Ela me garantiu que realizaria todas as ações necessárias e garantiria que a taxa fosse creditada em minha conta. Depois de sair do escritório, voltei para casa, onde fui recebido por uma Karen perturbada e em prantos. Ela disse que foi mandada para casa em conexão com a investigação em andamento sobre fraude de valores mobiliários, em particular, com a transferência de dinheiro de nossa conta. Fiquei surpreso com a notícia e pedi a ela que me fornecesse informações mais detalhadas. Karen disse que só sabia da transferência de dinheiro para o nome de um certo Jeff Marcos, e isso foi o fim de seu conhecimento sobre o assunto. Perguntei a ela sobre Jeff Marcos e ela disse que o conheceu no escritório há algumas semanas. Ao mesmo tempo, admitiu que não o conhecia muito bem e não tinha conhecimento da situação atual. O software de Marco estava uma bagunça completa. Todos ficaram chocados. Por volta das 9 horas da manhã, todos os funcionários trabalhavam muito e de repente tudo parou. Nenhum dos programadores, incluindo Jeff, conseguiu acessar o sistema,
e ligações incessantes indicavam que os clientes não poderiam usar o programa de rastreamento. Embora eu não tenha sido uma testemunha direta dos acontecimentos, a minha descrição reflete com precisão o desenrolar da situação. Mais tarde, descobri que Jeff demitiu Tom por causa de seu envolvimento no roubo do código-fonte. Surpreendentemente, Jeff também culpou Tom pela infeliz reviravolta nos acontecimentos. Falando francamente, Tom não era completamente inocente, então parece justo que ele assuma a responsabilidade pelas consequências. Como programador, acredito firmemente que qualquer pessoa que interfira no código-fonte deve ser responsabilizada. Durante a investigação, foi estabelecido que $200.000 foram transferidos para a conta de Jeff, mas ele negou categoricamente seu envolvimento e culpou Karen por isso. Em resposta, Karen negou categoricamente seu envolvimento e culpou Jeff. Ao longo da investigação, consegui manter a calma até que Jeff inadvertidamente revelou que ele tinha um relacionamento íntimo. Essa revelação me fez recorrer a Karen, que confessou tudo com lágrimas nos olhos, expressando profundo remorso e me implorando perdão. Ela alegou que foi um ato solitário causado por sua esmagadora solidão durante minha longa ausência. Embora eu percebesse que a explicação dela era falsa, decidi não contestá-la. Naquela época, isso não importava mais. Como resultado, Jeff foi considerado culpado de fraude em títulos, multado em $50.000 e sentenciado a 6 meses de prisão. Fui informado que ele seria libertado em 3 meses por bom comportamento. Mas, infelizmente, após sua libertação, ele perdeu seu programa e sua empresa. Pelo que eu sei, ele atualmente trabalha como programador para um de seus concorrentes, coincidentemente, junto com Tom. E mais uma nota. Karen foi demitida do emprego. Expliquei a ela que não sobreviveria à sua infidelidade. Posteriormente, recebi dela os papéis do divórcio. Levando em consideração a cláusula de infidelidade do nosso contrato de casamento, que vale ressaltar por ser entusiasta de informática, a remuneração dela foi de apenas 10% do nosso patrimônio líquido. Depois de ser acusada de fraude em títulos, ela foi multada em $50.000 e recebeu um período de liberdade condicional de 3 anos. Apesar de ter conseguido evitar a pena de prisão, sua situação financeira estava longe de ser ideal, pois lhe restavam apenas $150.000, levando em conta o fato de que sua parte era de $200.000. Tornou-se óbvio que comprar uma casa decente na área de Chicago era inatingível. Portanto, ela tomou a difícil decisão de se mudar para Milwaukee, onde acabou encontrando emprego como garçonete em um dos bares locais. Apesar das dificuldades, tenho certeza que ela conseguirá, pois seu caráter carismático permanece o mesmo. E, no entanto, a sua nova vida em Milwaukee não se compara ao estilo de vida confortável que levávamos. Adeus, garoto da informática. Espero que ela nunca esqueça a profundidade do meu amor por ela, mesmo que lhe machuque pensar em mim. No final desta história, decidi vender a casa em Iglan Park e mudar-me para um apartamento em Milwaukee. Com uns significativos $2 milhões dos nossos fundos gerais e mais $1 milhão em CSFI, percebi que finalmente era a altura de abraçar a minha riqueza e dar-me ao luxo. A venda da empresa rendeu mais $4 milhões, o que fortaleceu minha determinação de informar Carrie sobre a verdadeira extensão do meu poder. Para minha surpresa, ela admitiu que sempre me reconheceu, por mais que eu me disfarçasse. Eu absolutamente adoro essa mulher e expresso com frequência e paixão meu amor por ela. Ela me retribui. Ambos deixamos empregos de tempo integral e agora estamos aproveitando os frutos do nosso trabalho árduo. Depois que pedi o divórcio, nos casamos imediatamente. Neste mês de dezembro, estamos ansiosos pela chegada do nosso primeiro filho. Quando sinto necessidade de um trabalho produtivo, direciono minha energia para escrever programas.